Olá, pessoal! Estamos começando mais um Nutriceu Podcast. Eu sou a Rafaela Silvério. E eu sou a Aline Davi. E hoje temos aqui um convidado que ele é atleta. Vai vir aqui ensinar a gente tanto como nutri quanto atleta, né? Um profissional. Então é uma honra ter aqui o Viking. Seja bem-vindo. Muito obrigado, a honra é toda minha. Agradeço aí o convite. Fico feliz. Não é só atleta, nem só nutri, mas é físio, é treinador e dentre outras várias aptidões que ele bagagem apresenta. completa. Tudo um pouquinho. Muito bom. Conta pra gente como que entrou a nutrição, mas você disse, né, anteriormente que você começou na profissão de físio, é isso? Foi. Como que essa área da saúde entrou aí pra sua vida? Olha, ela entrou porque eu sempre fui atleta, desde criança. Então, desde que eu me entendo por gente, pratiquei algo e competi. E aí a vontade veio por conta da luta. Eu tive um professor até da luta mesmo, que, querendo ou não, me influenciou bastante em entrar para fisioterapia, porque aí eu via o quanto o lutador precisava, né, dessa prevenção, muitas vezes, e até do pós-luta, o tratamento mesmo da reabilitação para acelerar o processo de recuperação. E aí eu acabei adentrando na faculdade. E aí lá eu tive um professor que também era lutador, que foi o que me aproximou mais ainda da luta. Ah, legal. E aí a nutrição veio depois, porque eu fui físio de time de futebol. Olha. Então, querendo ou não, eu já treinava musculação, treino há muito tempo, desde os 12 anos de idade. E como eu tive que diminuir o ritmo de luta, porque eu viajava o Brasil inteiro, e eu não conseguia treinar e aceitar lutas. Porque para você lutar o MMA, tu precisa treinar tudo. Então, desde o boxe até o Muay Thai e as lutas de chão, né, fora a preparação física. Só que a academia tem praticamente qualquer hotel. E aí foi onde eu dei o foco na musculação, acabei meio que indo para esse lado e sentindo a necessidade. Na época da física eu já senti um pouco a necessidade de entender um pouco mais sobre a dieta para reabilitação. Então, o que seria legal um paciente pós-cirúrgico se alimentar para acelerar o processo? Já rolava essas dúvidas, porque muitas vezes o próprio paciente já perguntava. E aí você não sabia meio como responder, eu ia só com aquela bagagem da musculação, o básico. E para você também, né? Para sua composição corporal, você já pensava nessa adequação lá atrás? Então, sempre, né? Porque sempre rola essa dúvida. Como eu sempre fui atleta, então eu sempre busquei. Só que a gente buscava com o material que tinha. Na época não era nem tanto Google, era até revistas, principalmente. Pergunta para um, pergunta para outro, como é que você fez? Exatamente. Não tinha um acompanhamento nutricional na época de lutador? Não tinha acompanhamento nutricional. Faz muito tempo também, né, Vicky? Faz. Você era muito mais jovem. Muito mais então, jovem. Naquela época a nutrição não era tão A nutrição não era tão alta como tão hoje, alta. né? Eu tive pacientes que montaram um planejamento e, com a visão de hoje, era um planejamento muito bom. Porque eles utilizavam o que eu comia no dia a dia. Sim. Uma alimentação raiz. Totalmente raiz. Sempre foi, pensando nisso, totalmente raiz. Então, só que na época, quando você não tem essa bagagem e você vende mitos, você fala, meu, alguma coisa está errada, porque assim, tô comendo bolacha, né, bolachinha, assim, de água e sal, aí você acha estranho. Carboidrato, né, como assim? Só que era algo que já tinha, e era algo que eu tinha acessível, porque a gente também tem essa questão do financeiro, para você montar um planejamento. E aí, vindo essas dúvidas, eu decidi entrar na faculdade também de nutrição, para poder me preparar melhor, não só como atleta, mas até com as reabilitações, né, com as perguntas ali, eu sempre fui muito curioso. E aí depois que você entrou mais para a área de fisiculturismo ou foi antes da nutrição? Foi junto com a nutrição, praticamente. Combinou perfeitamente, então. Foi. Minha vida toda foi meio que estudando assim, né, buscando conhecimento e agregando o lado do hobby, que até então não era profissional, ao profissional, que seria o segundo plano, né? Se não der certo a vida como atleta, vamos atrás de especializações, né? De ser alguém. Legal. Só que acabou que casou muito certo. Já foi aplicando em você mesmo? Fui aplicando. E nos pacientes que você sempre atendeu também? Exato.
na época mesmo da fisioterapia. Legal. Dos pacientes, porque até então eu não atendia, né, na faculdade de nutrição. Sim. Então eu continuava trabalhando em estúdio, aí passei a dar aula de pilates, porque aí eu comecei a ir mais para esse lado, assim, de treinamento de força, de estético, digamos assim, onde ajudou muito, e com a bagagem da nutrição, eu acabei saindo, eu continuei como atleta, evoluí como atleta, ganhei patrocínios por ganhar competições, e aí meio que casou uma coisa com a outra, até chegar ao ponto de falar, vou largar meu emprego e vou fazer isso só. Sim, legal. Focar como um atleta, fisiculturista, aliando a alimentação, a nutrição, tudo que você sabe sobre isso, o treinamento. Exatamente. Legal. E aí depois você fez a faculdade de Educação Física? A faculdade de Educação Física, ela veio já na metade da de nutrição, porque aí eu eliminei matérias por conta da físio, meio que foi junto, assim. Puxa, complementou todos os pontos, então. Essa daí, na realidade, eu fiz mais por conta porque eu tinha as especializações, né? Eu fiz 3 pós, que foi prestação de exercícios, biomecânica e avaliação física. Certo. Todas voltadas para educação física. Todas voltadas para educação física, mesmo sendo fisioterapeuta. Por conta do time de futebol. Porque na faculdade falava assim, 4 de 20 uma reabilitação, né? 4 séries de 20 repetições. Só que você pega um gorila do meu tamanho, como que você vai colocar um pezinho colorido sem... Então, assim, eu queria entender, eu falava, cara, não faz muito sentido. A gente vê, às vezes, senhorinhas fazendo fisioterapia com um pezinho e aí sai do mercado com 5 sacolas. Sim. E a mesma musculatura está trabalhando. O que está errado? Eu falei, vamos buscar isso daí. E aí a prescrição me ensinou isso, basicamente. Foi ajustar, né, igual a nutrição, para a individualidade biológica. Então, assim, a pessoa é forte, ela não precisa fazer um treino tão leve. A gente está reabilitando, tudo bem, é só não dar um choque maior do que o tendão, a musculatura aguenta. Sim. E aí veio por conta disso. Então, quando eu comecei a me formar, para fazer a consultoria, eu quis ter a formação de educação física só por ter. Porque, na realidade, assim, a bagagem eu tinha. Tanto é que a educação física eliminou todas as matérias, eu só fiz as específicas. Então, assim, fundamento do basquete, do futebol. Enfim, as que são necessárias para... São as necessárias para poder também ter a conclusão. E hoje você consegue fazer uma consultoria, então, com todos esses pontos com os seus pacientes. Exato. Fica completa. Fica completo. Tanto é que eu pego muito paciente também com déficit, com lesão, que nenhum outro aceita. Então, a gente recentemente pegou um paciente com leg calf pertes, que é digamos assim, é um acometimento, na realidade, né? Uma condropatia do quadril. Certo. Então, assim, ele passou por vários preparadores, falava o que era e ninguém aceitou. É que ninguém talvez tenha essa sua visão e essa sua formação. Porque tinha medo difícil, também. Né? Então, assim, eles fizeram certo, eles não fizeram errados. Mas aí, como não tenho conhecimento, eu prefiro fazer igual. Falar, se eu não entendo, eu vou passar para outro. Eu sou muito do fisiculturismo. Se vem alguém da corrida, eu passo para amigo corredor. Tá certo, que entende. Justo. Porque aí, querendo ou não, ele sabe a especificidade do esporte. Coisa que eu não vou saber tanto, né? Então, a gente precisa ter essa humildade de poder indicar. Acho que tem espaço para todo mundo. Com certeza. E aí você até falou de um conflito, né, que você observou nessa área de reabilitação. Você falou assim, né, vou investigar mais. E aí, quando você entrou na nutrição, acredito que você encontrou mais conflito ainda na área de fisiculturismo. Aí que bagunçou tudo. Na faculdade, então, já começou o caos. Já começou o caos. Como que foi essa sua experiência de estar aprendendo, mas já ter vivido isso na prática? E principalmente um assunto que muitas vezes é julgado, né, dentro de uma faculdade mais tradicional, e que também muitas vezes não é nem falado, porque as pessoas não dominam sobre esse assunto. Como que foi essa experiência para você dentro da faculdade? Olha, eu tive uma professora que aceitava só, as outras eram... Milhares. Só que eu acho que como elas gostavam muito da minha pessoa, né? Já ajudava. Porque eu fiz junto com a minha esposa e, querendo ou não, a gente acaba sendo um casal que chama atenção e sempre tá na aula, participativo, simpático, enfim. Então, eu acho que eles não queriam falar tão mal do esporte, porque acabava tendo essa... empatia contigo, empatia com a minha pessoa. Então, não foi tão
criticado, digamos assim. E eles davam até um espacinho. Então, até que foi legal, né? Vendo com outras pessoas, outros amigos que fizeram também a faculdade, que sempre foi um lado muito mais obscuro, um lado onde ninguém queria tocar no assunto, até que por eu estar, pelo menos na minha turma, tá? Na sua frente se comportavam, exatamente, na minha turma, quando surgia, muitas vezes eu até ajudava nas respostas dos professores. Falar, ó, é assim que funciona, né? Não tô colocando aqui, digamos, eu à frente dos professores, mas eles davam essa abertura de falar assim, ó, a nutrição, ela entende assim, assim, assim. No seu mundo, como que é visto? Sim. E aí eu explicava a parte prática, digamos assim. Né? Até porque na faculdade isso não é explicado em nenhuma disciplina. Exatamente. Sim. Então, infelizmente a gente sai sem esse conteúdo. Então eu acho que a galera, pelo menos da minha sala, acabou aproveitando mais essa e tendo uma participação maior nesse lado do fisiculturismo, que é outro universo, né? Eu costumo assim, falar para todo mundo que é outro universo. A gente aprende uma coisa e na prática a gente vê que existe, só que você precisa de um restante de bagagem. E para nutris que querem dominar mais essa área, que esteja na faculdade ou que esteja na prática, você recomenda ir atrás de estudar, né, sobre algum lugar específico, alguma área específica, ou ir estar junto ali com o atleta, entender melhor sobre essa prática? Como que você recomenda adquirir esse conhecimento? Os dois. Porque hoje em dia existem, né, pós-graduações, tem até pós-graduação em bodybuilding coaching e tudo mais, conheço alguns professores, tenho amizade, foram ou árbitros ou ex-atletas, né, preparadores atualmente. Então você entende bastante, porque ali é meio que sem papas na língua, fala o que realmente acontece, né? E só que você ter a prática é diferente. Você ter alguém ao lado, que seja um amigo, um atleta, alguém que você encoste e veja, faz toda a diferença. Porque aí você vê que a teoria aliado à prática é muito válido. A gente não consegue separar as duas, ou só ser prática, ou ser só a teoria. Você vê que anda muito alinhado e é um esporte que é muito feeling. Eu acho que ter essa parceria também com o coach é um ponto importante, que tem muita nutri que tem esse receio, mas o coach, ele tá passando uma dieta. Eu acho que é aprender com ele também. Cada um ter o seu espaço, conversar e aprender, conversar com o atleta, para conseguir ir ajustando. Porque se a gente pegar o da faculdade e aplicar no paciente assim, não vai dar muito certo. Perfeito. Então é pegar a prática e aos pouquinhos ajustando para conhecer um pouco mais esse mundo. Perfeito, é isso. Eu acho que o trabalho ali em conjunto é o que mais vai funcionar. E sem ter, assim, preconceitos. Não. O paciente vai utilizar XYZ, medicação, hormônio. E é uma realidade, a gente não tem como fugir disso. Exato, não tem como fugir disso. Não sei o que eu vou proibir. Ai, não, você não vai poder usar. Não, a questão é, vai ser utilizado e a gente conseguir trabalhar com isso de maneira consciente e ajudar o paciente. Era isso que eu ia completar, você acabou falando, exatamente. Então, assim, utilizar já vai utilizar. Né? É igual quando a mãe proíbe algo, tu vai fazer. Então é mais fácil a mãe chegar e falar, ó, é assim que funciona. Porque vai acontecer, o teu paciente, se você não passar, ele vai usar, ele vai pegar com um amigo da academia. E aí, assim, se você minimizar ao máximo os danos, melhor ainda. Né? Tipo, nossa, não pode vir que usar essa medicação, isso aqui não pode, esse hormônio aqui não. Eu tenho que entender que eu tenho uma limitação também. E eu vou ajudar você no que for necessário para que você consiga ter um bom desempenho, um bom aumento de massa magra e por aí vai. Perfeito. Ligado ao máximo de saúde possível, né? Porque a gente sabe que proteção hepática, tentar trabalhar nessas vias para conseguir ajudar o paciente. Psicológica, exatamente. E você, como Nutri, quais são as recomendações que você mais aplica, que você vê realmente, olha com atenção e sente a necessidade da maior parcela aí desses atletas? Olha, eu tento segurar ao máximo o uso de ergogênico, para principalmente a pessoa aprender a fazer tudo, né? Aprender a treinar, aprender a fazer o planejamento alimentar, né? Muitas vezes eles querem imediatismo, então eles chegam, isso não só falando do fisiculturismo, né? Até a área estética, paciente de vocês, eles vão chegar e eles vão achar que a gente vai acertar de primeira, e isso é só se a gente tivesse uma bola de cristal, porque eu não conheço como o teu físico funciona, como o teu físico funciona, são físicos diferentes, né, metabolismos diferentes, então normalmente
eu mantenho o que a pessoa já faz, né, com cálculo bonitinho, baseado ali, só que eu tento deixar o mais normo calórico possível, porque aquilo já vai ter efeito. Primeiro, porque quando vem para mim, parece que a pessoa faz tudo 100%, só que o físico não mostra que faz 100%. Só que a dieta tá linda, maravilhosa. Na teoria, pelo Porque às vezes eu né? até olho e falo, eu vou mexer no quê? Tá perfeito, né? E aí, fazendo essa basezinha de cálculos, tentando deixar o mais normal possível, as trocas dos alimentos, né? Acalmar um pouco, porque a grande maioria já vem e já pede uma refeição livre, mas nem começou a fazer o planejamento. Ou aquela outra pessoa que chega assim, nunca treinou. Vou começar a treinar agora. Então já vou começar com tudo. Trembolona, logo de cara. Não tem pra quê também, né? Vamos combinar? Exatamente, Ajusta né? a base, Você já tá treina queimando bem. largada à toa. Exato. Então, por isso que eu gosto de segurar ao máximo. Eu falo, vamos treinar, fazer o básico. Sim, boa alimentação, bom treinamento. Principalmente. Aí depois tá? lá na frente a gente pensa em outras possibilidades. O porque famoso arroz e feijão bem feito, né? o Que ba- ninguém quer fazer. eu postei hoje. O básico que funciona. O básico ninguém quer fazer, né? É Todo verdade. mundo quer ali Caminho, fazer ó. exercício pendurado, a Ai. dieta lá com a castanha de... Vai zerar carbo, achando que tá arrasando. Você entendeu? E na realidade não faz o arroz com Faz, feijão. A alimentação básica. É verdade. Infelizmente, muita gente vê isso. E talvez ver na rede social uma pessoa como você, assim, definida e tal, competindo, ganhando várias competições. E a pessoa, puxa, também quero. Então vou começar a fazer igualzinho ele faz. Mas não viu toda a sua trajetória de Isso décadas. tem muito, Isso tem muito. De tentar copiar, né? Hoje, é igual eu falei, antes a gente via revistas, a gente fazia igual, não vou falar que não fazia. A gente Não via tinha muito revistas, conhecimento antigamente, mas não tinha né? conhecimento. Então a gente pegava o treino de um atleta, alimentação tinha. Então tinha assim, Mr. Olímpia 2000. Aí tava lá, o treino dele. Aí tinha lá descrito certinho. Alimentação, não sei quantos ovos. Vários litros de leite. A gente não tinha o que fazer. Não tinha nem Então, whey assim, protein lá atrás. a gente tentava fazer o máximo, só que, pô, o cara tinha 150 quilos e você com 50 tá tentando fazer igual, não vai dar muito certo. Não vai dar certo. Exato. Não tem o mesmo preparo. E hoje a gente já vê que é mais comum, né? A gente vai na academia, tem um monte de gente definida, forte, então as pessoas buscam mais por isso também, né? As pessoas querem mais esse muito. físico, a estética, ou enfim, a competição. Hoje em dia, acho que o padrão tá virando esse, né? Na realidade, pelo menos de homem, é igual eu falei. Antes era muito criticado, xingamento na rua, enfim, porque era algo muito afastado, ainda mas é algo muito afastado da média. Sim. Só que hoje, como você mesmo disse, as pessoas buscam mais já esse lado estético, não só o saudável, né? Já buscam. E aí, querendo ou não... Tem qualidade de vida também, né? Não é só estético. Sim, não. Até você vê lá na academia até você mesmo. explicar. Tem senhorzinho de 90 anos treinando. E Musculação. também Musculação. adolescentes, né? Maravilhoso. Adolescentes que já estão Adolescente. pegando pesado ali, Então, já avisam. E era algo que era difícil ver adolescente em academia. Sim, agora década de 90, o horário que é 2000. livre pra eles fica lotado. E a mãe e o pai não deixava também. Verdade. Até assim, os médicos não deixavam, não pode, não vai crescer. Toda aquela história, né, que antigamente era falada. Exatamente. E hoje já é uma questão que... Eles iam pro futebol em grupo, agora vão pra academia. Porque hoje já tem estudo, né? Sim. Então, assim, é o que eu falo. A prática ela é importante, mas também a teoria vem disso. De confirmar por que dava certo na década de 90. Todo mundo fazia, mas ninguém sabia o porquê. Aí vem alguém e confirma, funciona por isso e isso. Pô, isso é muito legal. E aí possibilita pessoas mais novas treinando. E aí a gente vê uma oportunidade para o nutricionista também, né? Que tá Exatamente. crescendo cada vez mais essa área. Nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, porque o cara vai virar atleta, ele também vai se machucar. Ou ele não quer se machucar, ainda vai ter o trabalho de prevenção. Então, assim, é difícil a gente falar, até por isso eu busquei as 3 formações, da gente falar isolado. Porque são áreas que se conversam. Então, todo mundo deveria ter essa mentalidade de se conversar, né? De trabalhar em conjunto, igual ela falou. Porque ainda fica aquele, mas o coach falou isso. Em vez dos dois se unirem e falar, cara, o que a gente pode melhorar? Né? Como que vai funcionar essa nossa preparação? Ao invés de ficar esse choque. Pra gente, exatamente. Em vez de ficar dando murro em ponta de faca, se unir e falar onde a gente pode melhorar o nosso atleta para ele buscar essa evolução e, de repente, ganhar um campeonato, né? O foco é o atleta. Exato. Que ele consiga o benefício. Exatamente.
É para isso que a gente Exato. tá aqui. E quem entender isso, em todas as áreas, seja o coach, a nutri, o treinador, vai sair ganhando cada vez mais. Porque foi o trabalho em conjunto, é o nome de todo mundo que está em jogo, e não é o nome de um. Quando o paciente consegue um destaque como você, a gente leva também o mérito junto, então é muito bom. Com certeza. Sim. E a gente estava conversando até antes de começar a gravação sobre o papel do nutricionista aqui no Brasil, né? A sua visão como atleta, que está sempre em vários lugares competindo, né? Conta pra gente como que é, de fato, essa diferença do nutricionista ou até mesmo profissionais da saúde envolvidos no esporte no Brasil e em outros países. Existe, de fato, essa diferença no profissional? Olha, eu acredito que nós somos mais preparados, tá? Por tudo que eu vi. Existem, sim, alguns conceitos que eram até diferentes dos nossos, indo por aquele lado que eu falei, muito feeling. A pessoa ia no feeling, realmente aquilo dava certo, só que aí vem, né, a nossa área, estuda, comprova e fala, ó, dá certo por isso, e entrega de mão beijada, assim. Então, eu acho que as nossas formações, na área da saúde mesmo falando, tá? Até porque aqui agora que eu acho que foi aceito um curso para personal, mas antigamente sempre foi acadêmico. Então, você ter uma formação acadêmica, tanto nutrição quanto fisioterapia, em alguns outros países não são apenas cursos, né? Então, querendo ou não, não é que você desça a desejar. O fato de encher linguiça, que a gente fala muito que o Brasil é cheio de encher linguiça, né? De você colocar matérias. Só que isso, querendo ou não, te prepara. Porque você abre a mente, né? Você não fica só focado. Então, hoje, até pelo crescimento da nossa área, com tanto de informação, eu acho que a gente está entre os pioneiros do esporte, né? A gente está buscando ainda a evolução com os atletas profissionais. Mas dentro da nutrição, principalmente, eu acredito que a gente tem muita diferença. Porque mesmo conversando com outros atletas de outros países, vendo o que eles fazem, você vê que eles ainda têm a cabeça muito fechada, né? Não tem tanto a nutrição raiz que nós temos, que é o que funciona. A gente acabou de falar, o básico funciona, né? Você colocar 1% a mais, mudar alguma coisa, dificilmente vai fazer uma diferença tão grande. Porque o que vai fazer diferença é a consistência, quanto tempo você consegue, né? Atleta que faz, tem um monte. Mas por quanto tempo esse atleta faz? A gente vê muita gente, muitos atletas principalmente, sai do campeonato, deixa a compulsão levar, porque passou o campeonato. E aí, assim, essa é a diferença de um atleta que vive como profissional de um atleta amador. Até o nutricionista em cima. Sim. Então, a gente vê que realmente é uma oportunidade. Pra quem tá no Brasil, especialmente, eu né? acredito que... Não tem que buscar, vou buscar um curso lá fora que vai ser melhor. Não, melhor buscar aqui dentro mesmo. Exatamente. E até em termos de publicações científicas, a nutrição esportiva é muito forte, né? É muito forte. Aqui no Brasil. O número de publicações é bem... demais. E não é puxando sardinha, mas você é uma baita prova. Obrigada, fico feliz. É sempre em cima de evidência. Com certeza, tem que ser. Então, assim, é o que eu falei, né? A gente não pode só pensar na teoria e também pensar só na prática. Eu acho que é uma via de mão dupla e é uma estrada, digamos assim, né? Você tem na teoria, tu tem a estrada, tu tem o trajeto. Só que você precisa conduzir o carro. Aí é onde vem a prática. Então não pode pender só para um lado. Agora, se você também só tem a prática, sabe dirigir o carro, mas não sabe para onde ir, vai adiantar o quê? Exatamente. É a associação dos dois. É a associação dos dois. Eu acho que é a humildade, aprender com o outro. E como nós comentamos, ter essa parceria entre os profissionais para aprender mais. Exato. A gente sempre vai errar uma coisinha ou outra e vai aprender com esse erro. Perfeito. Depois a gente atualiza. A nutrição, ela é muito transformadora ao longo dos anos. Então a gente tem que ir mudando as ideias também. Exatamente, sim. Não pode deixar o ego inflar. Não. Porque na realidade, eu até ia falar aquela hora, acabei não falando, mas quanto mais você sabe, mais você se sente vazio. Pelo menos esse é o que eu sinto. É isso mesmo. Tá? Antigamente, quando você via um treininho de revista, você falava, pô, manjo pra caramba, isso, acabou. Porque era a única reta que tu tinha, né? Aí você começa a estudar, você vê que tem N possibilidades, você fala, meu Deus, o que eu faço? Exatamente. E agora? Mas é assim mesmo, é ir seguindo, cada vez vai ficando melhor. Quanto mais estuda, mais dúvida tem. E tá no caminho certo. E isso é bom. Isso é muito bom. Né? Mas aí é onde eu falo que você tira o cabresto, você tira as amarras que você sai da faculdade. Então, quando você tira essas amarras
e você vê que não existe um certo e errado, existe o que é certo para aquele paciente, aí o mundo dá uma clareada. Sim. E tem muito aluno de graduação, quando sai da faculdade, fica assim, mas eu coloco o quê? Manteiga ou margarina? Por exemplo, tá? Exemplo bobo. Sim. Mas é muito além disso. Não, antigamente, na físio mesmo, né? Eu tinha uma amiga que estudava bastante, toda hora ela, nossa, mas a Nutri passou manteiga, que Nutri que é essa? Mas ela passou requeijão, porque requeijão é a graxa, sempre tem aquela, né, os comentários. E aí eu lembro que o namorado dela veio fazer comigo, eu já estava formado, veio com o mesmo texto. Olha, aí eu falei, cara, vem aqui, vamos conversar, agora que eu sou Nutri, expliquei. Porque é o que eu falo pra todo mundo, né? Às vezes vem uma pessoa que come 9 Big Macs. Você vai tirar os 9 Big Macs na semana? Como que você vai tirar? Coloca 4, né? Já tá de bom tamanho. Exatamente. A pessoa, ela vai entrar em paranoia. Sim. E vai abandonar. Vai falar, não quero mais fazer. Por isso que acontece de muita gente não aderir ao planejamento. Então, assim, a gente tem que bater e assoprar. Né? Então tira um pouquinho, mas fala assim, você comia 9, vamos comer 7. Então, exato. Fez, e aí, sentiu necessidade? Pô, foi tranquilo. Come 6. Vamos comer 6? Vamos comer 5, sabe? Vai fazendo algo gradativo. Exatamente. Eu, para fazer tudo perfeito, não foi do dia pra noite. Hoje eu faço tudo perfeito. Hoje me faz falta não comer de 3 em 3 horas ou não me regrar. Assim, eu gosto de comer 3 em 3 horas, tá? Isso é meu. Porque eu sinto muita fome. Sou um avestruz. Você tem que, comer muito também. Vamos combinar que são Exato. Então, assim, isso facilita a digestão, né? Do que você ficar fazendo 2. Mas eu conheço atleta que faz 2. Nossa. Profissional. Puxa vida. Só que ele prefere, entendeu? Come uma bacia também. Ele prefere juntar, por exemplo, seria 6 refeições no dia. Ele junta 3 e 3. Puxa, só que ele prefere, porque ele fala que hoje ele não se sente refém do relógio, do garfo. Tem que levar a marmitinha. Você entendeu? E dá certo, é um baita atleta. E tá certo também. E saiu até uns estudos, né, atuais aí da proteína. Então, assim... Que pode ser 2 vezes por dia, tá de bom Você vê que funciona do mesmo jeito. E aí entra aquilo, não tem certo e errado. O que funciona pra você? Eu sinto muita fome. Se eu fizer um jejum intermitente, eu caio duro no dia. E hoje, falando nisso, você come quantas calorias em média? Hoje? Hoje tá em torno de 4,5 a 5, tá? São 2 dias. Um é, digamos assim, um carbo um pouco mais alto. E o outro seria um médio carbo. Que coisa, hein? 5.000 calorias. E limpo ainda, mas não é? Não, é limpo. A Isabela sabe que eu sou meio chato, assim. Até na festa junina lá. Mas... Só comeu milho só. Não, até comi, fiz, mas é sempre regrado, sabe? Fala, não, já que vai ter festa no sábado, então eu vou deixar a refeição livre pro sábado e eu como o que eu quiser. Digamos assim, né? E cada fase tem uma preparação diferente. Antes de uma competição, essas refeições livres já eram também. E não existe nenhuma preparação igual. Eu posso copiar uma preparação que não vai dar certo. Como que geralmente vocês organizam? Eu sou bem leiga no assunto, tá? Nada. Como que vocês organizam essa preparação? Então, por exemplo, tenho tempo, como que você prioriza em cada etapa? Tá chegando a competição? Como que diferencia? Vamos pegar hoje, que eu acho que é até mais fácil de entender, tá? Que eu acabei migrando de categoria. Eu tinha uma categoria onde eu precisava bater peso, a Aline sabia da dificuldade. Eu tinha que tirar, às vezes, 10 quilos de um dia pro outro, tá? Aí, às vezes, a mulherada, eu queria ter essa facilidade. Não, mas isso é uma desidratação, tá? Então, a gente vai pra sauna. Quase esmaiava. Lutador. Bate peso, bateu o peso, toma água, o peso volta. Né? É meio que... E aí, a gente tem que tomar cuidado para não ter um rebote e fazer a apresentação. Mas, visando hoje, eu subi muito grande esse ano em Portugal, mesmo batendo peso. Então... O ano passado eu fui campeão europeu, esse ano eu fiquei em 6º, eu fiquei no 2º call-out, mas o feedback foi esse, porque eu tava muito grande. E aí realmente diferenciou demais, depois precisar mostrar foto, eu mostro foto. E com isso a gente decidiu, meu coach já falava, cara, teu físico é muito mais bonito cheio. Eu quero que você mude. O Carlos falava isso pra mim, mas o Vic tem que ir pra categoria. Sempre me falou. Seu marido sempre me falou. Cara, sai dessa categoria, pelo amor de Deus, você fica muito mais bonito cheio. Só que aí tem aquele medo, porque quando eu voltei pra essa categoria, eu voltei num pós-Covid. Então eu cheguei a ficar 13 dias internado na UTI. Nossa. Perdi 20 quilos. E aí ainda fiquei com uma sequela no coração que eu precisei tratar. Então nisso eu pensei em ficar mais leve e forçar menos o físico para poder voltar a competir. E aí tava fácil de bater o peso, porque eu tava com 94,
quilos. Era 89 na época que eu precisava bater na Classic Physique. É pouquinho, 89 pra você. Então e aí o que aconteceu? Eu já estreiei nessa categoria sendo overall. Então eu fui campeão da minha categoria e campeão das outras, que seriam, digamos assim, na luta a gente chama de absoluto, né? Que você ganha a tua categoria, coloca todos os campeões para lutarem entre si e você ainda ganha entre todas as categorias. Então é mais ou menos isso. Eu fui campeão da minha, colocaram os 4 campeões da noite, das categorias diferentes, e eu fui o melhor, digamos assim. Nisso, repercutiu muito, dentro dos câmeras, da Growth, enfim, da galera do meio do esporte, até dos árbitros. Chegaram a falar pro Léo, quem me levou foi o Léo, competi no Rio, o Stronda. Sim. Chegaram a falar para ele que eles não esperavam um atleta do meu nível no campeonato deles, que eu tinha tudo para bater entre os melhores. Então, hoje, dos melhores, a gente tem o Zanca, a gente tem o Ramon. Então, isso deu uma expectativa, né? E aí eu fui continuando nessa categoria por conta, digamos assim, desses dizeres. Porque até então eu ia competir e acabou, só por gosto. Porque como eu quase faleci, eu falei, pô, eu preciso voltar a fazer o que eu amo, né? E não posso, porque a vida passa muito rápido. E aí, beleza. Então, nessa que deu certo, eu decidi ficar nessa categoria. E eu fiquei 3 anos nessa categoria. Só que eu fui evoluindo. Eu já cheguei a ter 125 quilos. Nossa. Só que por conta de doenças, né, de obstáculos que aparecem na vida, a gente ficava nessa. Perde, ganha, perde, ganha. Eu tive doença de Still, que é uma doença autoimune. Na verdade, eu tenho, né? Então, se ela vem, hoje eu sei o que é. Mas para descobrir, demorou na época. Foram 6 meses tendo febre, sem treinar. Porque eu não podia treinar. Então, assim, mesmo assim, eu ainda dava uma treinada, porque cabeça dura. E ver o físico, né, digamos assim, definhando era difícil, porque eu não sabia. Então, eu torcia até para que eu tivesse um câncer. Porque eu falei, pelo menos eu sei o que é e eu trato. Né? Agora, não saber o que você tem e você ver o teu corpo desfalecendo é complicado. Então, eu baixei, depois eu ganhei, aí quando eu fui internado no Covid, eu tava com 118. Eu tava me preparando pra Open. Aí nessa, eu fui pra Classic, fiquei, só que acho que meu físico já estava acostumado a ser maior. Então, mesmo fazendo restrição, a Aline sabe, zero carbo. O que eu comia de carboidrato no dia, às vezes eram 2, 3 refeições com 30 gramas de aveia, em média, e 100 gramas de arroz. Eu fazia uma refeição de 150, uma de 100 e uma de 30 gramas de aveia, não é nada. Não era um dia só, né? Vários. Sempre. E aí chegava perto de competição, zerava o carbo. Nisso, o físico mesmo assim evoluiu, e aí eu decidi mudar de categoria. Então, hoje, vou fazer 6 meses de off, que é um tempo até que pequeno, não é um tempo hábil, tá? É um tempo bem apertado para você ter uma evolução significativa. Mas você já evoluiu bastante. Então, os amigos, enfim, tá todo mundo falando, ombro, né? Porque eu tô dando algumas especificidades, então, tanto vasto lateral da perna e ombro, principalmente, para ficar naquele aspecto mais de X, porque o físico, ele tem que ser mais agressivo, né? Então, assim, o fisiculturismo, o que mata no fisiculturismo é isso, você precisa ter um pouco de genética, né? Não só genética para crescer, mas você tem que ter o formato muscular bonito, se você tiver o formato muscular feio, isso implica no posicionamento em cima do palco. E aí, eu fazendo esses 6 meses de off, que aí a gente tá entrando por etapas, né? Meu coach passou 8 semanas e eu concordo isso, só que eu tava vindo fazendo muito mais do que ele pediu. Ele falou, não, faz um pouco menos, porque eu quero ver como que é a sua gestibilidade, porque eu voltei da competição já meio com o trilho descarrilhado, né? Comendo bastante, tentando assim... Vocês viajaram ainda, né? Logo em seguida. E eu tava tentando ganhar tudo em pouco tempo, digamos assim. E aí ele falou, não, vamos com um pouquinho mais de calma, porque a gente, teoricamente, tem tempo. 6 meses até que é um tempo bom, tá? Só que não dá pra, assim, falar, nossa, evoluiu imensamente. Mas fazendo tudo certinho, a gente consegue evoluir. Então, hoje eu prezo mais um treino com mais carga, porque o carboidrato favorece isso. Mudou muito. Então, eu vejo que mudou muito. Eu zero as máquinas, o pessoal na academia brinca. Assustador. O pessoal na academia brinca bastante. Falta peso ainda, né? Então, sai roxo, assim, ó. Todo mundo fala do meu olho, principalmente. E esse olho vermelho? Eu falei, cara, é muito peso. Não tem é sangue no zóio mesmo. É sangue no zóio mesmo. E aí, passando essa fase dos 6 meses, eu até que fico pronto rápido. Eu fico de 12 a 16 semanas. Eu já tentei fazer mais, eu acho que eu fico pronto antes. E aí, segurar é difícil.
e menos acaba ficando muito apertado. Então, às vezes, o glúteo não chega, porque o glúteo é a parte mais difícil no meu físico de tirar água. Entendi. Então, assim, fazendo até dezembro, eu vou ter janeiro, fevereiro, né? Abril, e a competição é sempre maio ou final de abril. Então vai dar 3, 4 meses, que são as 16 semanas aí, tá excelente, de cutting. E aí, só que hoje, antes eu zerava carbo. Meu coach ficou feliz que falou, hoje a gente não vai depletar. Só de saber que a gente não vai precisar depletar o teu físico ao extremo, igual você fazia, já é ótimo. Ajuda muito. Porque aí tu fica cheio, pelo menos, né? Tirar o carboidrato, às vezes tu vai ficando muito flat, vai acabando a vitalidade. Só que mesmo assim eu acostumava bastante, ainda era forte treinando, né? Poxa, muito. Mas agora vai ser ainda melhor. Não, agora vai ser melhor. Você aumentou quanto já o peso nesses últimos meses? Eu aumentei... Eu competi com 95, né? Eu pesei 91, mas eu cheguei em Portugal com 100 quilos. Então, assim, eu fui para 110 e aí eu acho que consolidou. Eu senti que o físico, ele deu uma afinada, ficou mais estético. Eu tô com 105. Bom. Eu baixei de 110 para 105, mas eu acho que com 110 eu tava um pouco mais retido. Agora o físico já tá bem mais próximo da competição. Muito bom. Então, se eu chegar a uns 110 nesse aspecto que eu estou hoje, eu já fico bem feliz, porque a gente sabe que eu ganhei massa magra. Sim. E eu nunca fico muito longe do peso. Maravilha. A Classic eu ficava longe do peso, porque eu precisava bater o peso. Vai na Open. Mas normalmente eu perco aí 3, 4 quilos e o físico já tá pronto, já tá bonito. Maravilha, muito mais fácil, muito né? mais fácil. 10 quilos. Não, e o fato da pesagem, né? De você ir... eu falei que a balança sempre dava divergência. Então eu tinha que tirar para mais da minha, o que era mais sacrificante. Sofrido. Exatamente, mais sofrido, para chegar com gordura na balança deles e não dar nada errado, porque já chegou. Eu não bater o peso, ter que voltar para casa, fazer mais sauna, voltar. Então, assim, poxa vida. A finalização já é totalmente diferente. Nossa, o estresse que não Exatamente. O que tu liberou de cortisol para acabar com uma preparação é muito fácil. Para dormir um dia antes, nem dorme. Não dorme. E aí hoje, só de você saber que você vai pesar, você pode comer na pesagem, porque não tem peso. Não vai ter problema, Você consegue ter uma margem muito maior. Putz, muito mais tranquilo. Sim. Antes eu falei, a Classic eu só conseguia porque eu tava com ela. Nossa, ela ia dirigindo, ela ia me carregando praticamente. Ficava vigiando na sauna. Ficava vigiando na sauna. Era ar-condicionado no último do carro, porque você desidratado parece um carro com um radiador pifado. É muito desgastante. É muito quente, então aí depois eu peguei a mãe. Eu ia com bolsa de gelo, para não passar mal, para não baixar a pressão. E na apresentação desidratada é muito mais desgastante também. É desgastante, mas é mais fácil. Acho que a pesagem é pior. Né? Depois é o feeling do quanto você come. Que nem a gente chegou a uma conclusão que eu faço mais ou menos umas 9 refeições depois. Cheia, assim, com 250 a 300 gramas de arroz, mais ou menos. Então, assim, é bastante. Bastante. E aí, esse ponto eu chegava bem. Quando eu fiz 6, a gente chegou com cãibra. Aí foi difícil posar. Putz. Nossa, imagino. Tem que contar com tudo isso, né? Aí eu não subi tão cheio, tava mais flat. Porque assim, o flat você vê que você tá murcho, sabe? Você tá seco, você vê que a pele tá fina, mas a pele não tá com aquele aspecto de esticado, assim, de balão. Entendi. E aí é porque faltou comida, faltou encher mais um pouco ainda, botar mais comida pra dentro, carboidrato agora vai ficar fácil, agora vai conseguir mais facilmente. Então, agora vai conseguir mais facilmente arredondar a musculatura, porque não vai tirar o carboidrato, ótimo, vai só baixar, né? Muito bom. Geralmente é uma competição por ano ou mais? Não, mais. Teve um ano que eu fiz 9. Então você ficou o ano inteiro se preparando. O ano todo preparando. Aí agora que eu decidi mudar de categoria, se eu fizesse outra esse ano, a evolução não seria tão grande. Porque, querendo ou não, você fica ali, né? Mesmo que numa categoria maior, tu ainda faz uma restrição, porque você precisa baixar a quantidade de gordura. Pra quem é leigo como eu, quais são as categorias e a diferença entre elas? Masculino, a gente tem a Classic Physique, que é a mais famosa, é a do Ramon Dino, é a que tá em alta, do Siban, famoso Siban. Aí vem a Men's Physique, que a gente conhece pelo Felipe Franco. Hoje em dia tem outros atletas, mas basicamente Felipe Franco que deu uma ascendência nessa categoria. E aí tem a bodybuilding. Aí a bodybuilding, no profissional, ela se divide em duas. 212 libras, que são os menores de altura,
Então hoje a gente tem esse atleta amigo que eu falei, que é da Integral também, que faz de 2 a 3 refeições no dia, que é o Felipe Moraes. É bem forte, mas a gente tem Lucas Coelho, tem vários amigos muito bons, né? O Brasil tá crescendo bastante. E a Open, o de maior nome é o Rafael Brandão. Que aí a Open é de 102, na verdade é acima da 212 libras. Então você tendo 97, 98 quilos, você já entra na Open. Ah, legal. E aí você pega cara de 130, 140 no profissional. Aí o céu é o limite, né? Aí o céu é o limite. E a gente vê que é um esporte, virou sua profissão, né? Com certeza, isso, atleta. Mas é um esporte que vende muito a imagem também, né? Tanto para ter patrocínio, mas esses nomes mesmo que você falou são nomes muito conhecidos hoje, né? Então, exatamente. Vocês acabam vendendo essa influência também, essa marca pessoal, de fato, né? Como atleta. E como que você organiza isso hoje? É prático para você mostrar seu dia a dia como atleta? E isso já se vende como a sua marca? Ou você tem alguma organização para gerar conteúdo? Alguma empresa que te auxilia nisso? Como que é? Olha, como eu sou raiz, eu sou até fraco no marketing, tá? Normalmente eu posto o meu dia a dia, né? Já tentaram me colocar em outros patrocínios e falaram que eu não furava a bolha, na realidade. Porque era sempre a minha preparação, o meu dia a dia. Então, assim, tem gente que não quer ver isso. Muitos, quando gosta do fisiculturismo, adoram ver isso. Porque você se espelha. Igual eu falei, eu gostava de comprar revistas. Hoje a gente tem a oportunidade de seguir um atleta. O que ele come? O que ele está fazendo de diferente? Né? Então você vê o atleta falando... É bem mais legal, mas tem outros atletas que acabam trabalhando bastante o conteúdo, né, a mídia em si. O meu sempre foi a minha mídia própria, é uma foto aqui de um patrocínio, uma foto que eu gosto, eu não fico escolhendo foto, assim, eu tô bem nessa bem foto. Vida real. É a foto que eu gosto, exatamente, bem vida real. O Siban, por exemplo, ele tem todo um jogo de luz ali, toda uma foto profissional. Exatamente, entendeu? Então existe essa diferença. Legal. Eu digamos assim, que sou meio cru nisso até. Porque eu não tenho paciência, ela vê, eu não desço com o celular. Então, assim, eu poderia descer com o celular, pedir pra alguém gravar o treino. A galera quer ver treinando, né? Quando consegue gravar o treino, é muitas vezes quando ela treina comigo. Porque aí ela tá lá, vamos gravar um vídeo, vamos fazer isso. De resto, não suporto celular na academia. Eu já fico lá, treinei uma caixinha que eu respondo. E hoje o pessoal leva tripé, né? Já vai super preparado pra academia. Você entendeu? Então, só que eu vejo entre os atletas profissionais, né? Os maiores... os old school, digamos assim, que isso atrapalha bastante. É verdade. Tá? Porque assim, se você fez o teu treino do dia e aí você desce para fazer um conteúdo, beleza. Mas durante o teu treino, se você ficar se preocupando nisso, tu já quebrou a concentração. Mas vocês, né, vocês têm que focar realmente no treinamento. Não é brincadeira, é a profissão. Você entendeu? Então assim, eu gosto de pegar peso. Aí numa dessa, tu pega peso, aí tu tem que mexer no tripé, aí tu muda o tripé, tu pensa na luz. Você já quebrou aquela pré-ativação, né? Aquela concentração justamente para você unir a mente com o músculo. Então eu acho que hoje isso atrapalha bastante no meio. E muitos não conseguem um resultado por isso, porque tá muito preocupado com o Instagram. E é um esporte que é totalmente concentração e disciplina, né? Exato. Aquele 1% faz diferença. Faz diferença. Muito. Então você tá o ano inteiro focando ali na dieta, no treino, no físico. Não tem como escolher ali, esse mês aqui tô de férias, vou fazer qualquer coisa. Esse eu acho que é o mais difícil. No restante, eu não julgo como o esporte mais difícil, mas como o dia a dia mais difícil. Porque eu gosto de todos os esportes, assisto documentário de tudo, sou apaixonado por esporte. Então, amo o triatlon, amo o Tour de France, que é de ciclismo. Só que o que acontece? São esportes que você faz uma dieta, só que você não tem uma restrição calórica, né? Você come muito bem, você não precisa se preocupar tanto, digamos assim, se você erra. Se você comer um lanche... E durante a performance é dolorido. Então aí eu acho válido, porque o atleta, a diferença do atleta para um indivíduo comum, um praticante, é sempre a mentalidade. O atleta ele sempre aguenta muito mais. Tá? Ele não vê a adversidade, ele sempre tenta superar. Então assim, muitas vezes as pessoas, elas marcam o obstáculo.
Fala assim, puta, tá muito difícil. Então elas miram no errado. O atleta, quando ele vê o obstáculo, ele fala, tudo bem, como que eu vou superar isso daqui? Ele mira na solução, não na dificuldade. Sim. E aí, vendo isso, eles mesmos falam que o nosso esporte são os mais difíceis, porque assim, a performance é fácil. Pelo menos posar, a gente, primeiro que minha mãe adora, porque diferente da luta, não apanha. Ela assistia a luta. Então, assim, a Isabela fica super tranquila, porque sabe que eu não vou sair na mão com ninguém em cima do palco. Sim. Você nem encosta. Verdade. E aí a outra é que você só vai posar. Então, assim, tem que saber posar, tem que treinar pose, mas é isometria. É uma concentração, uma respiração, para não deixar o abdômen ficar dilatando. Mas é totalmente diferente de você fazer algo com o corpo dolorido, pesado. Você tá lá, imagina tá subindo uma montanha no ciclismo, você tá em primeiro, a perna fadigando e tu tem que continuar. Como que a cabeça do atleta não tem que ser. Só que o nosso é o restante, o treino é fácil. O treino vai doer? Vai doer. Você precisa ter essa mente? Precisa. Só que é o mínimo que a gente faz no dia a dia. Porque depois a gente tem todo um planejamento de dieta. É o mais difícil, né? Que é o mais difícil. Porque treinos são ali 2 horas por dia, 2 horas e meia, de repente, no máximo. Musculação quando a gente entra numa preparação que faz um cardio, aí aumenta um pouquinho, pode ser que chegue às vezes até 6 horas de treino, dependendo dos cardios, né? Eu já cheguei a fazer 3 cardios no dia, separar treino para fazer 2 músculos, então, sei lá, cada treino levava 1h30, dá 3 horas, mais 2, 3 cardios, dava isso daí. Certo. Mas de resto... Mas são momentos pontuais, né? São pontuais, não é sempre. Por exemplo, agora em off hoje é meu descanso, se eu conseguir, né? Porque a cabeça às vezes não deixa. Academia é embaixo de casa, né? É dentro de casa. Baita de uma academia. Então fala assim, vai pra academia, vai fazer alguma coisa, né? Mas às vezes eu sei que tem que ter esse descanso. Então hoje seria segunda e terça é o treino, quarta descanso, quinta, sexta e sábado treino, domingo descanso. Ou emenda a semana toda e sábado e domingo descanso. Mas tem que Mas ter a alimentação que é mais Mas complicado, aí tem que ter o treino e a alimentação é mais complicado. É o dia inteiro, né? São 24 horas basicamente. E eu gosto muito da nutrição falando disso hoje, porque quando eu realmente comecei a comer foi quando eu ganhei 30 quilos. Olha que demais. Então, assim, os educadores vão me matar, mas eu também sou. Eu julgo a alimentação como 90% de um planejamento. Isso visando um indivíduo comum. Quando você é atleta, aí vai ter a especificidade. Aí aumenta, você precisa ter um treinamento top. Exato. Né? Você precisa saber modular muito bem, fazer um planejamento, uma digamos assim, uma progressão. Agora, quando você é um indivíduo comum, o básico vai funcionar. O que vai responder é o que você faz depois. Se você está dando nutriente, matéria-prima para o físico, fazer aquele músculo crescer, sintetizar. Né? Então, aconteceu isso comigo. Eu treinava muito, treinava tudo. O fato de ter trabalhado time de futebol, ter parado os cardios, digamos assim, as lutas, né? Porque o cardio gira muito alto. Ficar só na musculação, em hotel, comendo bem... Em um ano foram 30 quilos. Muito de bom. 60 eu fui para 90, assim. De 67 quilos, 70 quilos, eu fui para 90. É igual o Carlos também. Depois que eu ajustei a alimentação dele e o shake, foram 20 quilos. E treinando o treino há 20 anos igualzinho. E o treino continuou igual, não mudou nada no então, treinamento. Isso prova o que eu tô falando, né? As pessoas podem ter opiniões diferentes, mas isso foi visto em mim. Eu cresci, aí foi aonde me jogaram no fisiculturismo. Cara, tu gosta de competir? Eu vejo que você sente falta de lutar. Vamos tentar em fisiculturismo? Vamos. Aí me jogaram no fisiculturismo e deu certo. Legal. Muito bom. E você gosta dessa competição também, né? Então, eu sempre tive adrenalina por competição, né? Eu até fico meio preocupado quando eu aposentar, o que vai ser da minha vida. Eu espero poder competir até com 70, porque senão... hoje em dia nós temos, né? Então, senão o psicológico vai ser difícil. Vai ter que ter competição. Já viu, vai ter competição a longo prazo. Porque a vida inteira eu fui atleta, eu não sei não ser atleta. Eu gosto dessa... É um vício. E ela fala, mas você não fica nervoso? Eu sou muito sossegado, não tenho ansiedade nenhuma, sou muito... Mas também eu acho que desde criança, né, competindo. Então isso já tá meio intrínseco, eu já me controlo muito. E você treina outras pessoas também pra isso? Exato. Então você tá na competição sua e de outras pessoas também. Exato. A vida tá inserida, né, dentro desse mundo. Muito bom. E pra gente finalizar, qual conselho você deixa para nutricionistas que querem aprender mais sobre essa área, querem vivenciar mais sobre esse esporte? Principalmente abrir a mente. Abrir a mente e procurar se envolver
nessas competições, em feiras, né? O primeiro passo é uma feira. Então, assim, para você poder abrir... Minha mãe, ela tinha um preconceito leve, né? Nunca me impediu de fazer nada, mas ainda tinha aquilo, whey é bomba, isso e aquilo. E aí, quando eu entrei no fisiculturismo, eu sentei, eu expliquei, eu falei que eu tava usando e tudo mais, e ela meio que tentou virar um pouquinho o rosto, só que eu falei, você sempre viu eu fazer tudo, né? Eu sempre morei com você. O que vai, digamos assim, diferenciar a tua opinião, a tua admiração de saber que eu uso o esteroide? Né? Você sempre viu eu treinando, você sempre viu eu fazendo dieta, o quanto eu me dediquei. Sim, se fosse fácil, todo mundo, ainda mais hoje. Pois é. Você vai numa Smart Fit, 99% usa. Só que quantos são? Poucos. Pouquíssimos. Entendeu? Então, faz assim... errado. Exatamente, não come. Por isso que eu falei, eu seguro ao máximo. Então, fez tudo perfeito, chegou no ápice do físico, eu cheguei nesses 30 quilos, eu cheguei na minha genética. Então, assim, era sinal que minha genética era boa. E aí, olha o quanto mudou. Não mudou nada, eu ganhei 20 quilos depois, usando. Sim. É a cereja do bolo, né? Só que a cereja do bolo, você lapida. Só que é igual eu falo, para você andar igual uma Ferrari, você precisa ter a Ferrari. Aí se você vai levar a Ferrari para exposição, tu só vai encerar. O esteroide é exatamente isso. Não adianta você ter um Fusca e achar que vai levar uma Ferrari. Pois é, exato. Você só... E os campeões seriam os mesmos, independente do uso ou não. Porque é a mentalidade, principalmente, né? Então, para a pessoa se inserir nessa área, eu acho que ela tem que abrir a mente. Começa em feiras, igual eu falei da minha mãe. Ela, a partir do momento que ela foi em uma competição minha, ela amou. Ela falou, cara, eu achava que você era o único louco. E aí vê todo mundo, vê a beleza, todo mundo muito simpático, vem, conversa, apresentava que era minha mãe. Ela ficou assim, admirada com o mundo. Hoje em dia ela treina. Oi, demais. Ela treina. Muito bom. Gosta bastante, ela é mais da corrida, mas assim, ela não deixa de fazer o funcional, a musculação, eu meio que, ela acabou sendo contagiada, muito bom, né, por mim. E o ambiente, ele realmente contamina, gente. Contamina. E aí, a partir do momento que você consegue abrir, e você vê que a fisiologia da nutrição é muito mais do que o que a gente estuda na faculdade, né, você se apaixona pela área de uma forma e essa dica que você deu é muito boa de ir na feira. Porque tem a competição, tem os stands de suplementos alimentares, você pode ir lá e provar, conhecer, conversar com a pessoa que tá ali. Você quebra o tabu, né? Você quebra esse tabu que a gente sai da faculdade. Então começa com uma feira, depois vai numa competição, só numa competição, que muitas vezes também vai ter um standzinho ali, fazendo uma degustação, mas aí você já vai ter o contato com atletas, com familiares de atletas, que aí nisso você consegue ter uma aceitação da área. Aí, tendo aceitação da área, o céu é o limite. Nesse ambiente, né? Porque aí você vai fazendo os meetings, né? Enfim, os cursos, e vai tendo a vivência. E mesmo para quem não quer ser um atleta na academia, também quer ter um shape melhor. E a nutrição vai ajudar em qualquer um desses pontos. Isso vem junto com a atividade, né? Não tem jeito. Por mais que a pessoa queira ali o benefício do treinamento, de dizer que é só uma melhora da qualidade de vida, é o próximo passo. Ela teve a melhora da qualidade de vida, o próximo passo, eu quero perder a barriguinha. Sim. Eu quero melhorar meu bumbum. Isso é automático. Sim. Então, vai estar lado a lado, né? Muito bom. Vicky, obrigada por ter vindo compartilhar com a gente sua experiência, sua bagagem. Muito legal saber de toda essa história. Tenho certeza que vai ajudar muitos profissionais aí, vai inspirar as pessoas. Amém. Então, obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês. Saber o quanto que a nutrição ela pode ser ampla em tantas áreas. Verdade. E essa é mais uma delas. E é sempre um prazer muito colaborar. Bom, legal. Estamos muito felizes, maravilha. Muito obrigada. Eu imensamente. Obrigado a vocês. Muito bom. Então é isso, pessoal. Na semana que vem, quinta-feira, mais um episódio novo. Se você está no YouTube ou se você está no Spotify, no Deezer, conta pra gente o que você achou, se você tem alguma dúvida. Qual que é o seu Instagram, Vicky, para as pessoas irem lá? Meu Instagram é viking.nutrichef. Nutrichef, isso daí. Então vamos lá acompanhar. Quem tiver pergunta, vai lá também te encher. Isso. Acompanha a rotina, o dia a dia. Fiquem à vontade. Ele posta o que ele come, isso é muito bom pra gente. Basicamente o meu Instagram é só isso, é muita comida. Legal, a gente vê a realidade. Exatamente. Então é isso, pessoal. Um beijo, até a próxima. Tchau.